Let's pray. Vamos orar. Our God and Father, we give thanks for the time of the gospel meeting. Nosso Deus e Pai, nós damos graças por esse tempo de pregação do Evangelho. We give thanks that Christ is the Savior of sinners. Nós agradecemos por Cristo ser Salvador de pecadores And the door is still open for the gospel to go out. e pela porta continuar aberta para o Evangelho ser anunciado. And the door is still open for the sinner to come into the Lord Jesus. E a porta continuar aberta para o pecador vir a Jesus. We ask that the message this evening would be clear and simple. Pedimos para que essa mensagem seja clara e simples, As the seed is sown para que a semente seja semeada and the seed is watered. e que a semente seja regada And we pray that there might be something for the Spirit of God to use to convict souls e que o Espírito Santo possa ter algo para usar para convencer as almas and to save sinners. e salvar pecadores. We give thanks in the name of the Lord Jesus Christ. Damos graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. I'd like to start with Matthew chapter 27 and verse 26. Eu gostaria de começar com Mateus capítulo 27, versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. And so the soldiers took Jesus outside the city and laid him down on a cross. E então os soldados levaram a Jesus para fora da cidade e o colocaram na cruz. And the soldiers put big nails in his hands and his feet. E aí eles colocaram grandes cravos sobre as suas mãos e os seus pés. And then they dug a big hole in the ground. E então eles cavaram um grande buraco no chão And they raised up that cross and dropped it into the hole. e levantaram aquela cruz, a colocaram no buraco. And Jesus had horrible pain. E Jesus teve dores terríveis And he couldn't breathe very well. e não podia respirar direito. Someone in an act of kindness came and offered Jesus a drink of medicine, Alguém, num ato de bondade, veio a Jesus e ofereceu a ele algum remédio, trying to take his mind off the pain. querendo que ele tirasse se ele se esquecesse da sua dor. But Jesus refused to take any medicine that would reduce the pain. Mas ele se recusou a tomar qualquer remédio que pudesse reduzir sua dor. He came to suffer and to die for our sins. Ele veio sofrer e morrer por nossos pecados. And he took all the pain and all the suffering and punishment. E ele levou sobre si toda a dor e todo o sofrimento do castigo. Jesus endured the cross and he experienced the shame. Ele suportou a cruz e experimentou a vergonha. And he would endure all the suffering of the cross. E ele iria suportar todo o sofrimento da cruz. You know, the physical pain and the suffering is something that we can understand a little bit. Nós podemos até entender um pouco do sofrimento físico, da dor física, But the worst of the sufferings was still to come. mas o pior do sofrimento estava ainda por vir. And we would not be able in any way to understand this part of the suffering of Christ. E de modo algum poderemos entender essa parte do sofrimento de Cristo. Because while Jesus hung there on the cross, Porque enquanto Jesus estava ali pendurado na cruz, God turned off the sun. Deus desligou o sol. And for 3 hours there was darkness over all the land, E por 3 horas houve trevas por toda a terra, from the 6th hour to the 9th hour. da 6ª até a 9ª hora. God could allow no one to see Jesus suffer for sins. Deus não podia permitir que alguém visse Jesus sofrendo pelos pecados. During that time, our sins were put onto Jesus. Durante esse tempo, nossos pecados foram colocados sobre Jesus. And it was too horrible for anyone to see. E era algo muito horrível para alguém ver. To see the righteous judgment of God against sin. Poder ver a justiça justa de Deus, o julgamento justo de Deus sobre Jesus por causa do pecado. But God is long-suffering. He's not willing that anyone should perish. Mas Deus, na sua paciência, não quer que nenhum pereça. And God had been patient with the wickedness and sin of man for so long. E Deus tem sido paciente com a maldade e o pecado dos homens por tanto tempo. But now sin had reached its worst. Mas ali o pecado tinha atingido o ponto máximo. The people he loved O povo que ele amava rejected his only begotten son, rejeitou o seu filho unigênito and they crucified him on the cross of Calvary. e o pregaram numa cruz no Calvário. God could not be quiet any longer. Deus não podia mais ficar indiferente a isso. And the anger of an holy God woke up. E a ira de um Deus santo foi despertada.
and it exploded against the sin of man. e explodiu contra o pecado do homem. And for 3 hours in the darkness, E durante 3 horas de trevas, the explosion fell on Jesus Christ. aquela explosão caiu sobre Jesus Cristo. All of God's holy anger Toda a ira santa de Deus fell in righteous judgment on Jesus Christ, caiu em justiça divina sobre Cristo, the beloved Son of God. o amado Filho de Deus. Nobody knows how much righteous anger and punishment fell on the Lord Jesus Ninguém sabe quanta ira, quanta justiça, quanto juízo caiu sobre o Senhor Jesus during those 3 hours of durante darkness. aquelas 3 horas de trevas. Matthew 27, verse 45. Mateus 27, versículo 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. See, the Lord Jesus came into this world to save sinners. O Senhor Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. And he suffered the pain and the anguish and the terror Ele sofreu a dor e a angústia e o terror and the torment on the cross e for o you. tormento naquela cruz. Jesus suffered so much Jesus sofreu tanto as he endured the darkness enquanto suportava as trevas and the cross e a cruz and the shame e a vergonha and the humiliation e a humilhação of having my sin put on him por ter os meus pecados colocados sobre ele, as he suffered the punishment of sin against himself. enquanto ele sofria a punição pelo pecado em si mesmo. Many years ago, there was a man named Placidus. Há muitos anos havia um homem chamado Platídus. He had his wife and his 2 sons. Ele tinha esposa e 2 filhos. They were Christians. Eles eram cristãos. And they were arrested and they were put into the Roman Colosseum. E eles foram presos e colocados no Coliseu Romano, They were put in there with the wild animals. colocados ali com animais selvagens. And they were inside with all the crowd of people watching E lá em volta, na plateia, todo aquele povo assistindo, as the wild beasts were about to eat this family. enquanto as bestas selvagens estavam a ponto de matar e comer essa família. But when the wild beasts refused to tear them to pieces, Mas quando os animais selvagens se recusaram a cortá-los em pedaços, what was the governor going to do? o que o governo poderia fazer? And so he took the family and they were put inside of a brazen bull. Então eles pegaram aquela família e colocaram dentro de um tanque quente. It was hollow inside. Ali era oco por dentro daquele tanque. And they put the family inside of the bull E colocaram a família ali dentro and they closed the door. e fecharam a porta. And then they lit a fire underneath that bull. E aí colocaram fogo debaixo daquele And tanque. it slowly got hotter and hotter. E começou a ficar cada vez mais quente. And they were slow cooked to death. E eles foram cozidos vagarosamente até a morte. And they had screaming pain. E tinham dores terríveis. And as the screams of the family echoed out of the brazen bull, E quando os gritos da família saíam para fora daquele tanque, all the spectators in the Colosseum could hear that. todos os espectadores no Coliseu podiam escutar aquilo. And it sounded like the raging bull was alive Era como se aquele tanque estivesse vivo. while the Christian family was roasted to death. Enquanto isso, a família cristã era queimada até a morte. What about you? E você? You have heard that Christ had to be crucified for your sins Você escutou que Jesus teve de ser crucificado por seus pecados, because you are a bad sinner. porque você é um mau pecador? But if you reject Jesus once again, Mas se você rejeitar Jesus mais uma vez, you will find yourself at heaven's throne of judgment. você se encontrará diante do trono de juízo And you will hear Jesus say, I never knew you. e você escutará Jesus dizer: nunca te conheci. You rejected my love. Você rejeitou o meu amor. Why do you want me now? Por que é que você me quer agora? Get out of here, Jesus will say to you. Saia daqui, Jesus dirá a você. And you will bow your knee and you will say, Lord, Lord, Então você dobrará seus joelhos e dirá: Senhor, Senhor, let me come in. deixe-me entrar. I was not that very bad. Eu não era tão mal assim. I went to the Bible meetings. Eu ia nas reuniões bíblicas. I learned Bible verses. Eu aprendi versículos da Bíblia. Don't send me to hell. Não me envie para o inferno. The Lord Jesus will say to you,
E o Senhor Jesus dirá a você: I don't know who you are. eu não sei quem você é. Get out of my sight. Cai fora da minha presença. And Jesus will tell his angels to tie you up, your hands and your feet, E Jesus dirá aos seus anjos que amarrem suas mãos e seus pés and to throw you into the darkness of the pit of hell. e joguem você nas trevas do inferno. And yet you might call again, E talvez você clame de novo: Jesus, let me come in. Jesus, deixe-me entrar. And the angels will grab you and throw you with force. E os anjos pegarão você e jogarão você com força. And down you will go. E ali você ficará, Down, down, down. afundando cada vez mais, Screaming, no! gritando não, As you enter into the lost eternity, enquanto você entra na eternidade, perdido, into the suffering torments of the lake of fire, nos tormentos de sofrimento do lago de fogo, alone sozinho and without Christ. e sem Cristo. We will never hear from you again. Nunca ninguém ouvirá falar de você outra vez. And your anger and your hatred against God will be growing. E a sua ira, o seu ódio contra Deus ficará cada vez maior. It will increase every day forever and ever. Todos and os ever. dias aumentará para sempre e sempre. But Jesus loves you. Mas Cristo ama você. He does not want you to have any of these bad things to happen to you. Ele não quer que aconteçam essas coisas ruins a você. And that is why he willingly came down from heaven. E por isso que ele veio do céu And he came into this world e veio a este mundo to take all of that terrible punishment for your sins para receber sobre si todo esse terrível julgamento por causa dos seus pecados at the cross. na cruz. Let's look at Isaiah chapter 52. Vamos abrir em Isaías capítulo 52. And verse 14. Versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura, mais do que as dos outros filhos dos homens. The visual appearance of Jesus A aparência exterior de Jesus was marred so much more than any man's. estava muito mais machucada do que qualquer outro homem. When my sin was put on that holy person, Quando o meu pecado foi colocado sobre aquela pessoa santa, and he endured the wrath of God because of my sin e ele suportou a ira de Deus por causa dos meus pecados, for 3 hours in the darkness. durante 3 horas nas trevas. Our sin was put on Os Jesus, nossos pecados foram colocados sobre Jesus. and a holy God punished Jesus for my E sin. o Deus Santo puniu a Jesus por meus pecados. And all was in darkness. E tudo estava em trevas. So we don't know exactly what happened during that time of suffering. Então nós não sabemos o que aconteceu durante aquelas horas de sofrimento. God didn't want anyone to see that suffering. Deus não quer que ninguém veja esses sofrimentos. But Jesus suffered alone. Mas in the Jesus darkness. sofreu sozinho nas trevas. No one was permitted to see Jesus suffer Não foi permitido que alguém visse o sofrimento de Jesus in the terror e o seu terror and the agony of the punishment of sin. e a agonia da punição pelo pecado. The Lord Jesus felt the anguish O Senhor Jesus sentiu a angústia and the pain e a dor and the suffering e o sofrimento and the wrath of God in the darkness. e a ira de Deus nas trevas. It was darkness that could be felt. Eram trevas que podiam ser palpadas. And out of his terror in the darkness, E no seu terror nas trevas, about the 9th hour, lá pela 9ª hora, Jesus cried out. Jesus clamou. He said, my God, why hast thou forsaken me? Ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Why are you so far from helping me? Por que estás tão longe de me ajudar? This is what Jesus endured at the cross, Isso foi o que Jesus suportou na cruz, so that you would have a way of escape from the punishment of your sin. para que você tivesse condições de escapar da punição contra o seu pecado. Jesus loves you that much. Jesus ama você tanto assim. After suffering for sin Depois de sofrer pelo pecado, for 3 hours in the por darkness, 3 horas nas trevas, Jesus cried, it is finished. ele clamou: está consumado. And then Jesus gave his life for us. E aí Jesus entregou sua vida por nós. The suffering was over. O sofrimento terminou. Let's look at Hebrews chapter 10. Vamos ler Hebreus capítulo 10.
Hebrews 10 and verse 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. By the will of God, through one offering of the body of Jesus Christ. Pela vontade de Deus, um único sacrifício do corpo de Cristo. We are made holy once, forever. Nós somos feitos santos para sempre. Payment of sin was completed. O pagamento pelo pecado foi completo. But this man, Jesus, mas esse homem, Jesus, after he had offered one sacrifice for sins, depois de ter consumado um sacrifício, único sacrifício pelos pecados, he was able to sit down on the right hand of God. Ele pôde assentar-se à destra de Deus. Because the work was done forever. Porque a obra estava feita para sempre. With one sacrifice of himself for sin. Com um único sacrifício de si mesmo pelo pecado. He forever put away sin. Ele para sempre tirou o pecado. Even the sin you haven't done yet. Mesmo o pecado que você ainda não cometeu. It has been put away. Já foi pago. When you believe on the Lord Jesus, quando você crê no Senhor Jesus, you are saved. Você é salvo. Your sins are gone. Os seus pecados se vão forever. Para sempre. And Jesus will never bring any of your sins to judgment day. E Jesus não irá trazer nenhum dos seus pecados no dia do juízo. He will never say, "Look, you forgot to confess one sin." Ele não dirá, veja, você se esqueceu de confessar um pecado. And so you must go to the lake of fire. Por isso terá de ir para o lago de fogo. It can't happen. Isso não pode acontecer. Jesus took all the punishment for all your sins. Levou toda a punição por todos os seus pecados. And this is what Jesus means when he says in Hebrews 8 verse 12. E é isso que Jesus quer dizer quando ele fala em Hebreus. Their sins and iniquities I will remember no more. No versículo 8:12. Capítulo 8, versículo 12. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Jesus won't bring any sin to you on judgment day. Jesus não vai reputar a você nenhum pecado no dia do juízo. And say, "Hey, you missed confessing one sin." Não vai dizer, ei, você se esqueceu de confessar um pecado. You can't come into heaven. Você não poderá entrar no céu. No, it's not like that. Não é assim que vai acontecer. Jesus knows he paid the price to cover all your sins. Jesus sabe que pagou o preço para cobrir todos os seus pecados. Whenever you commit them. Não importa quando você tiver cometido. God is not going to charge you again for your sin. Deus não irá cobrar você outra vez por seus pecados. It's all because of the blood of the Lord Jesus Christ. Tudo por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. The blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from every sin. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus took the punishment for our sins of whoever would believe on him. Jesus levou a pena, o castigo pelos pecados de qualquer um que creia nele. One innocent man paid the penalty for each of you. Um homem inocente pagou o preço por cada um de vocês. Now the wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. But the good news is that Christ died to pay the price for our sins. Mas a boa nova é que Cristo morreu para pagar o preço dos nossos pecados. And the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. E o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. At the last, after the Lord Jesus had given his spirit to the Father, e finalmente, depois de Jesus entregar seu espírito ao Pai, and Jesus had died, e ter morrido, we find the soldier with a spear. Nós vemos um soldado com a sua lança. That soldier hated Jesus too. Aquele soldado odiava Jesus também. And with one more act of hatred against the Creator. E teve mais um ato de ódio contra o Criador. One of the soldiers took that spear and pierced the side of the Lord Jesus. Um dos soldados pegou aquela lança e furou o lado do Senhor Jesus. People still hate the Creator today. As pessoas continuam até hoje odiando o Criador. And they revolt against the idea of intelligent design. Eles se revoltam contra a ideia de um design inteligente, de um projeto inteligente na criação. They prefer to believe in evolution. Preferem acreditar na evolução. Or a Big Bang. Ou num Big Bang. But who do they think made the energy to make the Big Bang? Mas quem fez a energia para causar um Big Bang? God tells us in the Bible that this world will be here for at least 1,000 more years.
Deus nos fala na Bíblia que esse mundo continuará assim por pelo menos mais 1000 anos. And there will be a perfect climate. E haverá Perfect climate. haverá um clima perfeito. And the people will be able to live here and they'll be able to grow their crops. E as pessoas poderão viver aqui e plantar suas plantações. But today people are believing the religion of a man-controlled climate change. Mas hoje os homens estão acreditando que o homem pode controlar a mudança no clima. Man thinks he's in control of his own destiny. Os homens pensam que estão no controle de seu próprio destino. But if the Creator were to come back here again today, Mas se o Criador voltasse hoje, they would spear him in the side again. eles, os homens, o furariam ao seu lado novamente. They don't want a creator. Eles não queriam o Criador. They don't want a God of love. Os homens não querem um Deus de amor. If you tell people, God loves you, Jesus loves you, Se você diz às pessoas, Deus te ama, Jesus te ama, they will hate you because they hate Jesus. eles vão odiar você porque eles odeiam Jesus. Why do people hate Jesus so much? Por que as pessoas odeiam tanto Jesus? As a result of that hatred, Como resultado desse ódio, when that soldier thrust the spear into the side of the Lord Jesus, quando o soldado enfiou a lança no lado do Senhor Jesus, immediately the blood flowed forth. imediatamente saiu sangue. That precious blood that cleanses us from every sin. Aquele sangue precioso que nos purifica de todo o pecado. Maybe you appreciate the love of Jesus Talvez você até goste do amor de Jesus and you want to be saved. e queira ser salvo. If you want the blood of Jesus to start working for you, E você talvez queira que o sangue de Jesus comece a fazer efeito em você. if you want the blood of Jesus to wash away all of your sins, Se você quiser que o sangue de Jesus lave e purifique todos os seus pecados, you must believe on the Lord Jesus você precisa crer no Senhor Jesus. and you will be saved. E aí você será salvo. But you must trust Jesus. Mas você tem que confiar em Jesus. You must tell him, Lord Jesus, I am a sinner. Você deve dizer a ele, Senhor Jesus, eu sou um pecador. I deserve to go to the lake of fire. Eu mereço ir para o lago de fogo. I believe you died for me. Eu creio que você morreu por mim. I believe you took all the punishment for all my sin. Eu creio que você levou toda a punição por todos os meus pecados. I believe you shed your blood to wash my sins away. Eu creio que você derramou seu sangue para limpar os meus pecados. I trust you, Lord Jesus, Eu creio em você, Senhor Jesus, to save me completely. para me salvar completamente. Then we need to remember to thank the Lord Jesus. E não se esqueça de agradecer o Senhor Jesus. Now I want to talk to the believers. Agora eu quero me dirigir àqueles que são crentes. What happens when a believer sins? O que acontece quando um crente peca? Do I lose my salvation? Será que eu perco minha salvação? Do I need to do some good works to cover over that sin? Será que eu preciso fazer alguma boa obra para cobrir aquele pecado? Must I remember every sin? Será que eu devo me lembrar de cada pecado que eu pratiquei? Let's go to 1 John chapter 2. Vamos abrir em 1 João, capítulo 2. And verse 1. Versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A believer is a child of God. Um crente é filho de Deus. And if a child of God sins, E se um filho de Deus peca, his fellowship with God is disturbed. a sua comunhão com Deus é destruída. But this verse says Jesus is our advocate. Mas esse versículo diz que Jesus é nosso advogado. And Jesus wants to fix our fellowship with the Father. E Jesus quer consertar essa comunhão com o Pai. I want us to remember two important points. Eu quero lembrar 2 pontos importantes. One is relationship, Um é relacionamento the second is fellowship. e o outro é comunhão. In a relationship with God, we are his child, Num relacionamento, numa relação com Deus, somos seus filhos. and that never changes. Isso não muda nunca. But our fellowship, Mas a nossa comunhão, if we sin, quando it pecamos, disturbs our fellowship with God. isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. And so why do we need an advocate with God the Father? Senão, por que nós precisaríamos de um advogado para com o Pai? We need Jesus, our advocate, so we can continue to have fellowship with God our Father. Nós precisamos de Jesus como nosso advogado para continuarmos a ter comunhão com o nosso Pai. And the advocate is for us while we are here on earth. E o advogado é para nós enquanto estivermos aqui na terra. And when our fellowship with God the Father is good,
E quando nossa comunhão com Deus Pai está bem, God is glorified. Deus é glorificado. Let's look at John chapter 17, verse 1. João capítulo 17, versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. It's the desire of the Lord Jesus to give glory to the Father. O desejo do Senhor Jesus é dar glória ao Pai. Look what it says in verse 4. E veja o que ele diz no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus glorified the Father. Jesus glorificou o Pai. And he wants our life to give glory to the Father also. Ele quer que a nossa vida sirva para dar glória ao Pai também. But when we sin, we dishonor the Father. Mas quando pecamos, desonramos o Pai. And Jesus wants us to be restored so our life will give glory to God the Father. E Jesus quer restaurar a nossa vida para darmos glória ao Pai. And when we honor Jesus, E quando honramos a Jesus, we honor the Father. honramos o Pai. Because the believer who sins must answer to the Father, Porque o crente que peca tem que dar satisfação para o Pai. we must answer to God, our Father, as judge. Nós temos que dar satisfação ao Pai, a Deus nosso Pai, como nosso juiz, For the sins that we do after we are saved. pelos pecados que cometemos depois de sermos salvos. Jesus has already answered God about our sins. Jesus já cuidou do problema dos nossos pecados diante de Deus, For the purpose that we can know that we have eternal life. para o propósito de sabermos que já temos a vida eterna. And we can have assurance that I am going to heaven. E podemos ter a certeza de que vamos para o céu. But when we sin, Mas quando pecamos, while we're here on earth, enquanto estamos aqui na terra, we need to answer to God the Father. temos que dar satisfação a Deus Pai, Because we are his children. por sermos seus filhos. And when we sin, it disturbs our fellowship with God the E Father. quando pecamos, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus Pai. Let's look at Revelation 3, verse 19. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. See, God loves his children. Deus ama os seus filhos. And so he is faithful to discipline us when needed. E assim ele é fiel para nos disciplinar sempre que necessário. God does not allow a believer to sin willfully anytime he wants. Deus não vai permitir que um crente peque a seu bel prazer quando ele quiser. Some of you are parents here, Alguns de vocês aqui são pais e mães. which means you have some children. Vocês têm filhos. Let's suppose you have some money saved up to buy something special. Vamos pensar que você tenha dinheiro guardado para comprar alguma coisa especial. And your child knows that you have that money there. E o seu filho sabe que você tem aquele dinheiro guardado ali. And one day the father is out of the house. E um dia o pai está fora da casa And the child goes and takes that money. And he goes down to the store and he spends the money. Maybe he buys Coca-Cola and shares it with his friends. e aí o filho vai, pega aquele dinheiro, sai na rua e vai comprar Coca-Cola para dividir com seus amigos. Next day the father comes into the house and he's going to go buy that special thing. And he can't find the money. E no dia seguinte o pai vai procurar o dinheiro para comprar uma coisa que é necessária e não encontra o dinheiro. Then he sees his son looking around the corner and running out of the door. Então ele vê o seu filho olhar, espiar pelo canto e correr para fora. The fellowship has been disturbed. A comunhão foi atrapalhada. The child is still your child. O filho continua sendo filho. But as a father, what do? Mas como pai, o que você faz? You take your child down to the police station and you have him arrested. Você leva o seu filho para a polícia para ser preso And they put him into prison. e eles o põem na prisão? Is that what they do? Is that what you do? É isso que você faria? No, it's your child. Não, é seu filho, você não faria isso. You rebuke him and you chasten him. Você dá uma bronca nele, você o disciplina, Or maybe you have a different way of discipline. ou talvez você tenha uma maneira diferente de disciplinar. My son, you have disobeyed me. Meu filho, você me desobedeceu. And so you go out and you gather together a lot of sticks and branches and you build a big fire. E aí você vai, sai e faz uma grande fogueira. And you take your son and you throw him in the fire because he disobeyed you. E você pega o seu filho e põe na fogueira, põe no fogo, porque ele desobedeceu você. And he's gone.
e aí seu filho morre. he will never disobey you again. Ele nunca mais vai desobedecer você. Is that what we do? Será que você faria isso? No, he's our child. Não, ele é seu filho. Do you think God is going to throw his child into the lake of fire? Você acha que Deus vai jogar os seus filhos no lago de fogo? Just because you did not confess your sin? Só porque você não confessou os seus pecados? But if you are a child of God, Mas se você for um filho de Deus and if you do sin, e você pecar, we need to confess that sin. precisamos confessar esse pecado. We might ignore our sin, Talvez ignoremos o nosso pecado. and we might struggle along with a guilty conscience, Ou talvez sigamos adiante com uma consciência pesada, but we won't enjoy the Christian life. mas você assim não vai desfrutar da vida cristã. But we do not stop being the child of God. Mas de qualquer maneira não paramos de ser filhos de Deus. But our fellowship is disturbed until we confess that sin. Mas a nossa comunhão é atrapalhada até que confessemos o nosso pecado. Here's another point. Aqui está um outro ponto. An unbeliever does not confess his sins. Um incrédulo não confessa os seus pecados. That's not how an unbeliever gets saved. Não é assim que um incrédulo é salvo. But a believer confesses his sins in order to fix his fellowship with God. Mas um crente confessa os seus pecados para ter sua comunhão restaurada com Deus. Look in 1 John chapter 1 verse 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. The Lord wants us to be back into fellowship with him. O Senhor quer que voltemos à comunhão com Ele. And he's faithful and just to forgive us our sins. Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Because the Lord Jesus has already paid the price for our sins. Porque o Senhor Jesus já pagou o preço pelos nossos And pecados. so when we confess our sins, we're brought back into good fellowship with God the Father. E assim, quando confessamos nossos pecados, somos restaurados a uma boa comunhão com Deus Pai. But what happens when a believer sins and he dies before he confesses to God? Mas o que acontece quando um crente peca e morre antes de confessar-se a Deus? Well, let's look at 1 Corinthians chapter 11. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 11, And verse 28 and 29. versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. And so in verse 29, we see that we are not damned when we sin. No versículo 29, nós vemos que nós não somos condenados But the word para that- sempre se pecarmos. But the word there is being judged. Mas aqui a palavra é condenação. And so read verse 30. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. So many Christians who cover up their sin and they don't confess it. Muitos cristãos encobrem o seu pecado e não confessam. They become weak Christians Se tornam cristãos fracos, or sick Christians, ou cristãos doentes, or sometimes they sleep. ou eventualmente dormem ou morrem. That means they die. Isso significa que morrem. And so this verse says that it is possible that the person died because they sinned too much. E aqui esse versículo está dizendo que é possível uma pessoa morrer por ter pecado demais. And it may be that God can't trust them to live on this earth anymore. Pode ser que Deus não confie mais nessa pessoa para ela continuar vivendo aqui na terra. And so he takes that person off of the earth. Então ele tira essa pessoa da terra. But God reserves him for heaven. Mas Deus o guarda no céu. And the judgment of some other Christians is to become weak or sick. E o juízo que vem sobre outros cristãos é ficar doente ou fraco. Sometimes that's physical sickness or disease. Às vezes com uma doença física. But I think sometimes it can be spiritually weak. Mas às Christians. vezes você fica doente espiritualmente, fraco espiritualmente. Sometimes we see a Christian, they never come to the meetings. Às vezes vemos um cristão que nunca vem às reuniões. Maybe they come Sunday morning, but you never see them again. Talvez ele venha no domingo de manhã e nunca mais venha. In Africa, we call them lazy Christians Na África nós chamamos de cristão preguiçoso, because we see them very little. porque nós o vemos muito raramente. And so God, he doesn't appreciate us in that way when we
miss having fellowship with him. Deus não tem prazer em ver que a gente perca a comunhão com Ele. And when sin comes into our life and we don't judge it and put it away and confess it, E quando o pecado entra em nossa vida e nós não julgamos, não abandonamos o pecado, it affects our life. ele vai afetar nossa vida. It makes us a weak Christian Vai nos tornar cristãos fracos or a sick Christian. ou cristãos doentes. And eventually we just may never come to the meetings again. E, eventualmente, talvez nunca mais voltemos às reuniões. All believers are put here on the earth to be a witness to live for the Lord Jesus. Todos os crentes são colocados aqui na terra para serem um testemunho para o Senhor Jesus. And to honor Jesus. Para honrar a Jesus. And to give glory to God. Para dar glória a Deus. But if the person is a believer and they are dishonoring the Lord, mas se uma pessoa é crente e está desonrando o Senhor, they dishonor him with their life here on earth. Ele desonra o Senhor com sua vida aqui na terra. God might take them away so they do not dishonor him anymore. Deus pode levar essa pessoa para que ela não o desonre mais. But that does not mean they lose their salvation. Mas isso não significa que ela tenha perdido a sua salvação. It does not mean that they go to hell. Não significa que ela irá para o inferno. But how can this be? Mas como pode ser assim? It is because the Lord Jesus has already paid the price for that sin. É porque o Senhor Jesus já pagou o preço por aquele pecado. And our eternal security is a blessing of the death and the shed blood of the Lord Jesus. E a nossa segurança eterna é uma bênção que temos pelo sangue derramado do Senhor Jesus. If a believer dies, se um crente morre, there's no need to confess his sin. Não precisa confessar seu pecado. Confession is necessary to get our fellowship with the Father fixed while we're here on earth. Confessar pecados é necessário para restabelecermos a comunhão com o Pai aqui na terra. But after we die, mas depois de morrermos, we won't be living on earth anymore. Nós não vamos mais continuar vivendo na terra. So there's no more need for confession. Então já não haverá mais necessidade de confissão. Also, after a believer dies, e além disso, depois de um crente morrer, he no longer has the old sin nature. Ele já não tem mais a velha natureza pecaminosa. And he can never get out of fellowship with God Ele again. nunca mais vai poder perder a comunhão com Deus. The Lord Jesus took our penalty of sin on the cross. O Senhor Jesus levou a nossa pena do pecado na cruz. So we can be able to enjoy our eternal destiny. E assim podemos desfrutar do nosso destino eterno. And we can enjoy that eternal destiny even starting now. E podemos desfrutar desse destino eterno agora mesmo. And we know that nothing can keep us out of heaven. E podemos ter a certeza de que nada vai nos tirar do céu. We're not kept by our own efforts. Não somos guardados pelos nossos próprios esforços. We're kept by the power of God. Nós somos guardados pelo poder de Deus. And the blood of Jesus Christ cleanses us from every sin. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. And that has already been accomplished when you believed on the Lord Jesus Christ. E isso já foi feito quando você creu no Senhor Jesus Cristo. You don't need to have the blood applied a second time. Você não precisa ter o sangue aplicado uma segunda vez. Or a third time. Ou uma terceira vez. Or each and every time you sin. Ou cada vez que você pecar. The Lord Jesus shed both the blood and the water at the cross. O Senhor na cruz derramou sangue e água. The blood is for our initial eternal salvation. O sangue é para a nossa salvação inicial. And I believe the water is like the word of God to keep us clean for fellowship with the Father. E eu creio que a água seja como a palavra de Deus que nos mantém limpos para a comunhão com o Pai. And so that's for after we are saved. Ela então é para depois de sermos salvos. But our fellowship with the Father while we're here on earth Mas nós temos comunhão com o Pai enquanto estamos aqui na terra. requires an advocate. Essa comunhão depende de um advogado. And so Christ Jesus, he works on our behalf to bring us to the point where we will confess. E assim o Senhor Jesus trabalha a nosso favor para nos levar a confessar. So that we can be restored back into fellowship Para and sermos communion restaurados à comunhão with the Father, com o Pai. so we can give him glory and honor. Para podermos glorificá-lo e honrá-lo. I want to talk a little bit about grace. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre graça. Some people consider grace to be a dangerous doctrine Algumas pessoas pensam em graça como sendo uma doutrina perigosa, because they say it promotes carnal conduct in Christians. porque acha que isso promove a conduta carnal no cristão. And so they begin to teach that if you have faith to be saved you need to have faith to be saved by grace. E então eles ensinam, você precisa ter fé para ser salvo por graça. But it's up to you to be faithful
to keep your salvation. Mas depende de você manter-se fiel para manter a sua salvação. And that might sound okay. Isso até parece verdade. And I know it's necessary to be faithful to properly serve the Lord. Eu sei que é preciso ser fiel para poder servir o Senhor. But those false teachers are making faithfulness to become a law. Mas esses falsos mestres estão transformando a fidelidade numa espécie de lei. And these false teachers are demanding Christian faithfulness as the key to enter into heaven. E esses falsos mestres estão exigindo que exista fidelidade para poder entrar no céu. And they say if you are faithful until the end, then you will get eternal life. Eles dizem, se você perseverar até o fim, aí então você vai ter vida eterna. And God will wait until the end to decide whether or not you get eternal life or not. E Deus iria esperar até o fim para decidir se ia dar ou não vida eterna a você. They say your eternal life is dependent on your ability to be good. Eles dizem, a sua vida eterna depende da sua habilidade de ser bom. They say you must confess every sin. Você tem que confessar cada pecado. And you must be reconciled with everyone to whom you offend. Você tem que se reconciliar com cada pessoa que você ofendeu. And if you die before you reconcile with your friend, e se você morrer sem se reconciliar com seu amigo, they say you will go to hell. Esses falsos mestres dizem que você vai para o inferno. There's many pastors in the Christian churches today teaching that very doctrine. Tem muitos pastores na cristandade hoje ensinando essa doutrina. I hear it all the time. Eu escuto isso o tempo todo. And when pastors are teaching people that they must keep the law until the end. E quando pastores dizem às pessoas que elas precisam guardar a lei até o final. And they will find out at the end if they get eternal life. E que só no final eles vão descobrir se têm vida eterna. That pastor is teaching people how to go to hell. Esses pastores estão ensinando as pessoas como elas devem ir para o inferno. And as a result, e como resultado disso, hell is going to have a lot of good people in it. O inferno vai ter muita gente boa lá dentro. But we talked about sinning willfully. Mas vamos falar de pecar voluntariamente. Maybe you know somebody who was a good Christian. Talvez você conheça alguém que era um bom cristão. And he turned away from God and is doing so many bad things. E aí ele se desviou de Deus e começou a fazer tantas coisas ruins. And his conscience seems to be hardened and he's just having a good time. E a sua consciência está tão fechada que ele parece estar se divertindo com isso. But he's full of doing sins. Mas ele está cheio de pecados. How can that man go to heaven? Como esse homem pode ir para o céu? Let's go to Jude. Vamos ler em Judas. Jude 1 verse 4. Judas capítulo 1 versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. This verse is warning us about these people who try to live like a Christian, but they are not. Esse versículo está nos avisando dessas pessoas que tentam viver como se fossem cristãos, mas não são. These people are like Judas Iscariot. São como Judas Iscariotes. He walked with the Lord Jesus and with the other 11 disciples. Ele andou com o Senhor Jesus e com os outros 11 discípulos. They all thought Judas was a great guy. Todos achavam que Judas era um cara legal. He preached the gospel of the kingdom. Ele pregava o evangelho do reino. He did miracles. Ele fazia milagres. He followed the Lord Jesus. Ele seguia o Senhor Jesus. Oh, everybody thought Judas was a good man. Todos pensavam que Judas era um homem bom. And maybe your friend looks like a good Christian and they say Christian things. Talvez o seu amigo pareça um bom cristão e fale até coisas cristãs. But they may be fake. Mas pode ser falso. And before you know it, these people are doing bad things. E antes que você perceba, essas pessoas estão fazendo coisas ruins. And they turn the grace of God into a liberty for them to do anything they want and sin willfully. E aí transformam a graça de Deus em libertinagem para fazer tudo aquilo que eles bem entenderem. Some fake Christians don't understand the Bible. Alguns cristãos falsos não entendem a Bíblia. When the Bible says, if you have eternal life, you will never perish. Quando a Bíblia diz, se você tem vida eterna, você não perecerá jamais. And they think that they are saved because they've gone to the Bible meetings. E eles acham que estão salvos porque foram às reuniões bíblicas. And they say, I am saved and I know I can't lose my salvation. Eles dizem, eu sou salvo, eu sei que não vou perder minha salvação. And they think, well, then I can do any sin I want and I'll still go to heaven. E ele acha, vou poder fazer qualquer pecado que eu quiser e ainda assim eu vou para o céu.
But this is not how a person with eternal life thinks. Mas essa não é a maneira de pensar de uma pessoa que tem a vida eterna. Because if you think you can sin willfully Mas se você achar que pode pecar do jeito que quiser and do any sin you want, e fazer qualquer pecado que você quiser, and you think you will still go to heaven, e ainda assim achar que vai para o céu, you are not saved. você não foi salvo. This is not how a believer acts. Isso não é assim que um crente reage. These are not my thoughts. Esses não são os meus pensamentos. This is what the Word of God says. Isso é o que a Bíblia fala a respeito dessa pessoa. If you think you are saved, Se você acha que está salvo, but you live a life of sin, mas vive uma vida de pecados and you think it does not matter, e acha que isso não importa, you need to reevaluate your life. é melhor você reavaliar sua vida. What did I believe? No que você creu? What do I think salvation is? O que você acha que é a salvação? Do I believe Jesus is God? Será que você crê que Jesus é Deus? Do I believe Jesus is Lord? Crê que Jesus é Senhor? Is Jesus my Lord? Será que Jesus é meu Senhor? If you do not believe in Jesus as Lord, Se você não crê em Jesus como Senhor, Jesus says you will die in your sins. Jesus diz você vai morrer nos seus pecados. In John 8:24, he says, Em João 8:24 ele diz: if you believe not that I am, you will die in your sins. se você não crê que eu sou, você morrerá nos seus pecados. Romans 10:9 Romanos 10, versículo 9, says, confess Jesus as Lord. diz: confessa Jesus como Senhor. Acts 16:31, Atos 16:31, believe on the Lord Jesus. crê no Senhor Jesus. A person with eternal life wants to do what pleases Uma God, pessoa com vida eterna vai querer fazer o que agrada a Deus, and he is obedient E é to obediente. Jesus as Lord. a Jesus como seu Senhor. And so what does the Bible say about a person who says they are Christian, but they want to do whatever sin they want? Então o que a Bíblia diz de uma pessoa que diz ser cristã, mas quer viver do jeito que achar melhor? Let's look at Hebrews 10, verse 26. Vamos ver Hebreus 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. We find in this verse O que nós encontramos nesse that a versículo person who thinks he can sin willfully and do anything he wants. é uma pessoa que pensa que pode pecar do jeito que quiser. This verse says he is not a believer. Esse versículo está dizendo que essa pessoa não é crente. This verse says that person was never saved. Esse versículo diz que essa pessoa nunca foi salva. The verse says there's no other sacrifice for that person. O versículo diz que não há outro sacrifício para essa pessoa. If he does not accept Jesus Christ as his Lord, Se ela não crê em Jesus Cristo como seu Senhor, if he sins willfully after he has received the knowledge of the truth, se peca voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, there is no sacrifice for his sins. não há sacrifício por seus pecados. A believer with eternal life does not think like that. Um crente que tem a vida eterna não pensa dessa maneira. There is no sacrifice to cover the sin of a person who sins willfully. Não existe sacrifício que possa cobrir os pecados de uma pessoa que peca voluntariamente, Because he has despised the grace of God. porque ele desprezou a graça de Deus. If you are a believer Se você é um crente and you do commit a sin, e você comete um pecado, God does not just ignore that sin. Deus não vai ignorar esse pecado. Let's look at Hebrews 12, verse 6 and 7. Vamos abrir em Hebreus 12, versículos 6 e 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? I want to make this clear. Quero deixar isso bem claro. You and I, as believers, Eu e você, como crentes, we have eternal life. temos vida eterna. But we also still have the natural carnal life. Mas continuamos tendo uma vida carnal, natural. It is possible for us to do any sin Para in the nós book, é possível cometer qualquer pecado que exista. because the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Porque o coração é enganoso And so we are capable of doing any bad sin. e assim somos capazes de praticar qualquer pecado. But if we are truly believers Mas se somos verdadeiramente crentes and we sin against the Lord Jesus, e pecamos contra o Senhor Jesus,
We need to know that God loves us. Precisamos saber que Deus nos ama. Jesus died for you. Jesus morreu por você. He paid too big a price to let you get away from him. Ele pagou um preço muito alto para deixar você escapar. He's not going to let you just go your own way without chastisement. Ele não vai deixar você andar do jeito que você quer sem punição. He won't let you go without any correction, Ele não vai deixar você continuar sem ser corrigido, without any instruction. sem nenhuma instrução. Read verse 8. Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. So if a person sins Então, se uma pessoa peca and e sins peca and sins again, e continua pecando and he thinks he's okay, e acha que está tudo bem and everything's going good for him, e parece que tudo vai bem com ela and God is not chastening him, e Deus não está castigando essa pessoa, this verse says he's not a child of God. esse versículo diz que essa pessoa não é filha de Deus. A person is not saved. Essa pessoa não é salva. I think we have run out of time. Creio que terminou o nosso tempo. Maybe someone has a hymn we could sing. Talvez alguém poderia sugerir um hino para cantarmos. Hino 16. Como foi que me salvei pelo precioso sangue? Como paz com Deus achei, sempre pelo mesmo sangue. Ó fonte sem igual, que lava nosso mal. Paz e perdão real, vemos nesse mesmo sangue. Cristo fez a redenção pelo precioso sangue. Podes alcançar perdão, ainda pelo mesmo sangue. Ó fonte sem igual, e lava nosso mal. Paz e perdão real, vemos nesse mesmo sangue. Em Jesus a salvação, pelo precioso sangue. Paz e santificação, ainda pelo mesmo sangue. Ó fonte sem igual, que lava nosso mal. Paz e perdão real, vemos nesse mesmo sangue. Let's pray. Vamos orar. Our God and Father, we give thanks for the time we had together this evening. Nosso Deus e Pai, damos graças pelo tempo que passamos junto nessa tarde. We give thanks for the love and the grace of the Lord Jesus Christ Damos graças pelo amor, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, to come down and prepare a way for us to be saved, que desceu aqui para preparar um lugar, um caminho para sermos salvos, so that we might be brought into fellowship with God our Father. para que pudéssemos entrar em comunhão com o nosso Deus e Pai. And we give thanks for the way that God has made for us to stay in fellowship with the Father. Agradecemos pela forma que Deus achou para podermos manter comunhão com o Pai. We give thanks for our advocate, the Lord Jesus. Damos graças pelo trabalho de advocacia do Senhor Jesus. We just pray if anyone here who has heard the gospel tonight, Pedimos que se alguém aqui que escutou o Evangelho essa noite, that they might come to know the Lord Jesus Christ as their Savior. que possa vir a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. And if any true believer has some sin in their life, E se algum crente verdadeiro tiver algum pecado em sua vida, that they might come to the throne of grace que ele possa se apresentar diante do trono da graça
and confess their sin e confessar seu pecado and be restored to fellowship with the Father. e ter a sua comunhão restaurada com o Pai. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ. Pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.